Para mim é um privilégio tão grande chegar até aqui com a Bíblia aberta para trazer ao seu coração uma mensagem de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão, de fidelidade, mas acima de tudo, do carinho de Deus por você. Eu sei que nesse exato momento, milhares e milhares de pessoas estarão assistindo o programa. Mas eu não estou falando aqui para milhões, estou falando com você. É o modo de Deus também tratar conosco. Ele fala individualmente. Você é essa pessoa tão amada, tão querida por Ele. E eu estou aqui com a Bíblia aberta, porque Jesus Cristo disse assim: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examinai as Escrituras. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós julgais nelas a vida eterna. E a vida eterna não é uma vida que você vai vivê-la só depois da sua morte. A vida eterna começa aqui. E a vida eterna é você começar a conhecer Jesus. Por isso que Jesus Cristo disse: deixe-vos o quê? A vida eterna. E conhecer Jesus traz ao nosso coração uma compreensão que a nossa história aqui, quando escolhemos pautar nossas decisões pela palavra de Deus, é tão diferente. E o próprio Senhor Jesus, Ele foi o cumprimento de todas as profecias. O Velho Testamento na Bíblia é exatamente todo ele, a preparação para a vinda do Messias. Messias significa ungido. Jesus, a palavra Jesus significa Salvador. A palavra Cristo significa ungido. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, é o Salvador ungido. E Jesus Cristo é Deus. Não parece com Deus. Jesus é Deus que veio até nós para que nós pudéssemos conhecer Deus. E conhecer Deus é essa aventura fascinante. Cada momento você pode conhecê-lo mais e conhecendo através das Escrituras. E hoje, minha Bíblia está aberta aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo 16, quando Jesus volta na cidade onde ele foi criado. Jesus viveu ali, na cidade chamada Nazaré. E ele começou seu ministério aos 30 anos. Durou apenas 3 anos o seu ministério. Mas ele esperou os 30 anos porque ele teria um ministério tríplice, como de rei, sacerdote e profeta. Mas o sacerdote, para iniciar o ministério, tinha que ter 30 anos. 30 anos. E ele subjugou exatamente o quê? A lei para cumprir, e aos 30 anos ele iniciou seu ministério. Mas ele volta lá em Nazaré e olha o que acontece. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Ponto final. Jesus então disse: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Toda a Escritura, todo o Velho Testamento, toda a Escritura, toda que profetizava a vinda do Messias, chegou. E Jesus conta e diz assim: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. E esta Escritura, todo o resumo dela repousa sobre o que está escrito aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim,
pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Todo o Velho Testamento, toda a profecia se resumia nesses 2 versículos, o 18 e o 19. Por isso que Jesus abre os braços e proclama: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, me capacitou, me ungiu, me autorizou, primeiro, a evangelizar os pobres. E essa palavra evangelizar significa trazer boas novas. Muitas vezes as pessoas acham que pobres aqui é apenas pobre de dinheiro. Existem pessoas que são tão ricas, tão milionárias, mas que são pobres. O pobre é aquele que tem necessidade. O pobre é aquele que reconhece a sua carência. O pobre é aquela pessoa que reconhece e ela diz: olha, eu preciso de Deus, eu preciso. A maior riqueza que alguém pode ter aqui na terra é exatamente ter esse entendimento espiritual. Por isso que Jesus Cristo lá na frente diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e vier a perder a sua alma? O que adianta ele ter todo o dinheiro do mundo e perder a sua alma? Quando ele diz: me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Libertação aos cativos, aos escravos. Mas não pense que é só aquele escravo, como nós tivemos a escravatura triste aqui no nosso país. Não. Quantas vezes pessoas são livres, nunca tiveram algema nos braços, nas pernas, mas que são escravos. Escravos das suas paixões, escravos dos seus vícios, escravos. Por isso que ele diz: enviou-me a proclamar libertação aos cativos. Eu tenho visto aqui na Igreja da Lagoinha milhares e milhares de pessoas, quando elas vêm para Jesus, quando elas se rendem a Jesus, muitas delas amarradas pelos vícios, seja a droga, seja a maconha, a cocaína, a bebida, o cigarro, tantos vícios. E algo que acontece imediatamente, quando a pessoa diz: Jesus, entra na minha vida, todas essas cadeias de escravidão são rompidas e ela se torna livre, solta. É como o passarinho, quando você abre a portinha da gaiola e ele voa. Tudo que ele queria era ter, não adiantava ter asas, mas dentro da gaiola. Ele quer ver o céu, quer voar. Assim também, quem sabe você vive amarrado por tantas coisas que escravizam. Mas Jesus Cristo disse: hoje, agora mesmo, enquanto você está aqui me ouvindo, acontece esse milagre. Seus olhos são abertos, porque Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, para proclamar restauração aos cativos, restauração da vista aos cegos. Mas nem todo cego é aquele que tem seus olhos furados. Tem pessoas que têm seus olhos tão perfeitos, mas ele é cego. O cego é aquela pessoa que não sabe para onde vai. Cego é a pessoa que não sabe para onde vai. Você sabe para onde vai? Não aqui na terra. Só existem 2 lugares que você vai depois da morte: ou o inferno, e o inferno não foi feito para o homem. Jesus Cristo diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas existe um lugar que Jesus Cristo disse: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E onde Jesus está é o céu. O oposto pleno do inferno é o céu. Por isso que ele diz: enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Liberdade.
Nossa bandeira aqui em Minas. É o slogan lá dos Inconfidentes, liberdade ainda que tardia. Mas a mensagem do Evangelho, Jesus Cristo diz que a liberdade que Ele oferece não é tardia, não é para amanhã. Esta liberdade pode acontecer hoje na sua vida. Por isso que Jesus Cristo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Que coisa tão linda. Não pense que liberdade é apenas quando a pessoa é escravizada. Não, não. Quantas vezes você é preso pelas suas paixões, preso por pecados tão horrorosos, preso por tantas coisas na sua vida, e você quer ver-se livre dessas situações e não consegue. São cadeias invisíveis que te prendem, que te amarram, mas quando você vem para Jesus, essas cadeias, essas correntes todas são rompidas e você se vê livre, totalmente livre. E Ele diz, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que é esse ano? Lá em Israel, num período sempre de 50 anos, havia um ano chamado o ano do jubileu. Significava que se a pessoa vendesse a casa dela, daí a 50 anos era o ano do jubileu, onde durante um ano inteiro ninguém plantava, ali era só colher, não havia esforço algum e todos os bens voltavam ao seu primitivo dono. Era tão interessante isso. Tudo voltava ao seu primitivo dono. Havia zerar tudo de novo. 50 anos, mas agora voltava à propriedade. Pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E quando Jesus acaba de ler, diz o texto, tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se. E diz assim, todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Porque quando Jesus disse, hoje se cumpriu, eles sabiam de cor toda essa profecia. Mas agora quando Jesus diz, hoje se cumpriu, todos tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Se essa escritura já cumpriu, se essas promessas todas já foram cumpridas, tem algo que você precisa fazer, é se apropriar destas promessas. Ninguém pode se apropriar delas em seu lugar. Ninguém. Cada pessoa, individualmente, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. E é preciso que você possa tomar todas essas promessas aqui. E quando você diz, Jesus, entra na minha vida, significa que todas essas promessas passam a ser realidade na sua vida, no momento quando você diz, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Ou quem sabe você, que um dia andou com Ele, mas se afastou, mas agora seu coração tem saudade dele, saudade de desfrutar dessas promessas que estão aqui. Mas o seu dia chegou, o momento da volta é agora. Nossos telefones estão aí ao seu dispor, às 24 horas. Queremos ver você experimentar mais e mais da graça, do amor, da bondade e da misericórdia do Pai Celestial. Que Ele te abundantemente te abençoe mais e mais. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.